pessoal, sejam bem-vindas. Chegamos aqui para mais uma aula. Eu sou a Aline, professora de costura criativa, e na aula de hoje eu quero ensinar vocês a fazer essa frasqueira linda. Olha só como que ela é linda, gente. E por dentro, olha como que eu fiz aqui, olha, eu fiz algumas necessaires e coloquei por dentro dela, o que é opcional, né? Vocês podem fazer as necessaires e colocar aqui dentro, ou não, vocês podem fazer sua frasqueira e vender ela sem as necessaires, olha só, também fica muito legal, tá? É uma peça bem bacana para vocês fazerem e venderem bastante, tá bom? Estamos ao vivo, hoje sábado, estou ao vivo no Instagram. Boa noite, meninas, sejam todas bem-vindas, estamos de volta, hein? Ficamos aí um período sem lives, mas já voltei, estou de volta e conto com vocês aí nas nossas lives semanais, tá? Vou dar um tempinho aqui pro pessoal chegar, né? As meninas serem notificadas e ir chegando para nossa live, pra gente falar aqui sobre os materiais. Tá bom? Boa noite para todo mundo que tá chegando. Boa noite. Pessoal, enquanto as meninas vão chegando, quero dar um recado aqui para vocês. Eu vou falar durante a live, mas para ficar registrado aqui no início do vídeo, tá? Sobre o e-book de costura. O e-book para costura criativa, aliás, o e-book de costura criativa para iniciantes, tá? Esse book eu falei pouco dele antes de entrar de férias, então eu vou estar sempre frisando nas lives semanais, tá bom? Ó, modelo achando que meu balcão é passarela. Gente, esse e-book aqui é onde eu coloquei todos os macetes, digamos assim, que vocês precisam saber de detalhes, pequenos detalhes de regulagem da máquina, de possíveis problemas que você pode estar aí enfrentando na sua máquina de costura e talvez você mesma consiga resolver, não precisa chamar um técnico. Dicas principalmente para iniciante, gente, quem está iniciando ou quem quer iniciar na costura criativa, tem aqui treinos preparatórios, explicando sobre a máquina de costura, sobre materiais, enfim. Eu coloquei aqui nesse e-book, então, essas principais informações que eu acho que toda costureira criativa precisa ter. Além de todo esse conteúdo, também tem um bônus de 60 moldes de peças simples e fáceis para iniciante, tá bom? São peças também para quem está na costura criativa há algum tempo, pode fazer aquelas em escala, sabe? Você procura peças para você fazer muitas em um dia, para vender em feira, bazar, esse tipo de coisa, fazer como lembrancinha. Então, 60 moldes de brindes, tá? Desculpa, gente. Quem quiser adquirir o e-book, o link está no meu perfil aqui do Instagram. Para quem estiver assistindo no canal do YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Para adquirir, gente, ele é digital, tá bom? Você vai realizar o pagamento e vai receber ele no seu e-mail, junto com esses moldes de bônus. Eu aqui estou com ele impresso, que eu imprimi para ficar mais fácil para mostrar para vocês. Mas o valor no link que eu deixo para vocês é referente ao e-book digital. E aí vocês podem ou não imprimir, se não quiser imprimir, deixa lá no e-mail para você estudar e consultar sempre que quiser. Ou se quiser imprimir, ó, pelo menos a página aqui, ó, que fala sobre caixinha de leite, é legal vocês imprimirem. O último capítulo do e-book é sobre caixinha de leite, tá? Como que faz, para que serve, né? Todos os passos certinhos do início ao fim de como fazer caixinha de leite, seja numa necessaire, numa bolsa, tá bom? E tem, gente, um gabarito de caixinhas de leite de 1 centímetro a 8 centímetros. Então esse gabarito é legal vocês imprimirem, tá? Olha só, que são os quadradinhos, e aí você imprime, recorta, imprime na configuração padrão, tamanho real, tá bom? E aí, você pode plastificar, compra aquele plástico contátil, acho que chama, né? E aí você encapa os quadradinhos, gente, nunca mais vocês vão precisar usar régua
né? Para ter que ficar medindo os lados. Então esse gabarito da caixinha de leite é muito legal. Inclusive aqui, ó, um deles eu já cortei. Cortei para mim mesmo usar ontem. Aqui, ó. Esse daqui, ó, eu cortei, que foi o que eu usei. Ele tá até aqui ainda. Aqui, ó. Foi o que eu usei para as necessaires, as box, né? Que foram essas duas. Na verdade, essas duas aqui foi por molde. Esse gabarito eu usei para fazer a box maior, tá bom? Então, é uma coisa aí bem legal que tá no e-book para vocês, tá? Ainda tá com o valor de lançamento. Então, depois, quem quiser adquirir, aproveita o link aí no meu perfil do Instagram. E é isso. Já chegaram todas as meninas. Gente, quero pedir para todo mundo compartilhar. Todo mundo que tá aí ao vivo, compartilha, porque fiquei sumida, né? Eu sumi. Gente, eu não sumi. Eu tirei férias. Muita gente deve estar procurando no YouTube, eu tô só no Instagram hoje, ou muita gente nem sabe que tá tendo live, então eu preciso da ajuda de vocês compartilhando e avisando as amigas de vocês que eu estou ao vivo, tá? Então você pode copiar o link da live, clicando nos 3 pontinhos que pode estar na sua área aqui, ó, de adicionar comentários, ou em algum dos cantos aqui superiores da tela, 3 pontinhos pequenininhos. Você clica nesses 3 pontinhos, copia o link, envia para as amigas de vocês que são costureiras, envia nos grupos do Facebook ou do WhatsApp que vocês fazem parte, que seja sobre costura, para chamar todo mundo para vir para nossa live, tá? Se você for enviar para alguém aqui no Instagram mesmo, é só clicar no aviãozinho, esse triângulo de ladinho que fica aqui, ó, embaixo da tela de vocês. Clica e aí você vai selecionar para quem gostaria de enviar a live, e aí o Instagram já faz aí o restante, ele já envia a live, tá bom? Então, bora compartilhar. Quem compartilhar, volta aqui nos comentários e fala: Aline, já compartilhei. Vamos compartilhar para a gente iniciar essa nossa live linda de hoje. Teve alguns comentários na pública. Vou tirar minha blusa, gente. Tá frio, eu não consigo trabalhar de blusa. Nossa, aí no inverno eu sofro por causa disso. Eu coloco blusa, eu fico com meus braços travados, aí eu tiro a blusa, fico com frio, eu vou ficar, né? Tirei, daqui a pouco coloco de novo. Mas então, teve algumas mensagens e comentários ontem, quando eu postei a frasqueira, perguntando sobre as peças que vai dentro, tá? Então é o seguinte, gente, aqui na live nós vamos fazer a frasqueira, que é a maior aqui, tá? E as necessaires aqui de dentro, vou colocar os vídeos para vocês, tá bom? Essa daqui eu fiz por medidas, essa não tem molde, tá? E já as pequenininhas, tem o molde dela, que eu também vou disponibilizar. Só ficar de olho nos meus stories, que eu vou deixar o aviso para quem tá nos grupos do WhatsApp também, ou no grupo do Telegram, vou estar enviando o molde lá para vocês, tá bom? Então, a aula da Piquitita e dessa outra maior, eu vou colocar gravada, porque se eu for fazer tudo aqui numa live só, fica muito longo, tá bom? Gente, olha só. Uma coisa aqui, depois, ontem à noite, na hora que eu tava olhando, eu falei, poxa, eu poderia ter feito outra. Aí eu deixo aqui a dica pra vocês. Dá pra fazer mais uma pequenininha. Eu coloquei essa box assim, né? E na minha cabeça, 2 da box pequena iria dar. Mas, ó, se você botar ela justinha assim, ó, cabe mais uma mini box. E aí vocês podem fazer, então, 3. Tá? Se vocês quiserem. Pode fazer as necessárias para colocar dentro ou não, ou vocês podem fazer só a frasqueira e vender só a frasqueira também, conforme eu falei no início do vídeo. Então aqui na aula vai ser a aula da frasqueira e as necessárias vai estar disponível aí depois para vocês, eu coloco tanto aqui no Instagram quanto lá no canal, tá bom? Todo mundo já compartilhou? Se sim, então vamos começar. Eu vou começar, gente, a explicação para vocês dos materiais. Deixa eu pegar meu molde aqui. Sai daí. Pera aí, gente. Ai, eu não posso ficar com a janela aqui aberta e os gatos junto, porque aí eles querem ficar pendurando na janela.
Pessoal, então é o seguinte, vou baixar o celular para falar aqui sobre os materiais, tá? E o molde, certo? Deixa eu só ajeitar aqui. Espera aí que eu vou subir um pouquinho a câmera, tá? Acho que deu. Aí. Oh, meu Deus, deu nada. Espera aí, gente. Agora deu. Pessoal, então é o seguinte, ó. Como que você vai fazer para ter o molde da frasqueira? Eu vou colocar no grupo do Telegram, tá? Tanto da frasqueira quanto da mini box pititica que vai dentro, tá bom? Então, vou colocar o molde no canal do Telegram, no grupo do Telegram. Vou colocar o link para vocês baixarem o molde nos meus stories aqui do Instagram. A aula, depois que eu terminar aqui no Instagram, eu vou colocar lá no canal do YouTube. E aí vai ficar o molde na descrição. E na minha página do Facebook, eu também coloco o molde lá na página do Facebook. Eu coloco... Sai daí, gato. Sai daí. O gato tá pendurando na minha lâmpada ali. Na página do Facebook, eu coloco em formato de foto, tá? Porque às vezes tem gente que tem dificuldade de baixar o PDF. E então a página do Facebook eu coloco em foto os moldes, tá bom? A página do Facebook, para quem não sabe, é Aline Costura Criativa. Agora eu tô na dúvida se eu troquei, se eu coloquei Aline Ariane Costura... Não, é Aline Costura Criativa, a página. O meu perfil do Facebook é Aline Ariane Costura Criativa, tá? Então... Por que eu não pude colocar os nomes iguais? Porque senão o Facebook, ele entende que eu mesmo estou me copiando, sabe? Tanto que tem vídeos, por exemplo, a minha página do Facebook, gente, eu posto lá as aulas completas, entendeu? Sempre estou colocando algumas aulas lá. E no meu perfil, não. Porque se o mesmo conteúdo que eu posto, por exemplo, no YouTube, no Instagram e no Facebook... eu postar nas duas redes sociais, nas duas páginas do Facebook, postar na página e no perfil, o Facebook entende que eu mesmo estou me copiando, que eu estou postando. Já recebi notificação disso, acredita? Já recebi uma punição dizendo que o vídeo que eu estava compartilhando não era da minha autoria. Eu falei, gente, meu Deus, como assim? Aí eu fui lá ver, né? É porque... acusaram que o meu perfil, Aline Ariane Costura Criativa, estava copiando o conteúdo da página Aline Costura Criativa. Tá bom? Olha só pra ver que coisa, né? Mas, então tá, gente, é desse jeito aí que vocês vão conseguir baixar o molde, tá bom? Baixou o molde, no molde, gente, vai ter a parte 1 e 2 do espelho. Ou tampa e fundo, que é essa parte aqui, tá? Vou segurar assim que dá pra vocês verem melhor. Então, o molde da frasqueira é isso, e também vai ter as medidas adicionais, que é o fole e a trava. É isso que vai ter no molde. O molde, gente, vocês vão ver que ele vai estar o desenho assim, ó, tá? Ele vai estar pela metade, então vai ter parte 1 e parte 2. Aí vocês vão recortar as duas páginas e vai unir parte 1 com parte 2 aqui com uma fita. Gente, vocês não reparam, meu molde tá tudo rabiscado de caneta, mas é assim mesmo. Tá bom? Uniu, aí vocês vão cortar o material. O moldezinho, então, para cortar o espelho ou tampa e fundo, vocês vão cortar 2 vezes no tecido principal. Eu tô usando esse lindo de borboleta, eu amo esse tecido, gente. Borboleta holográfica que fala. 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no tecido de forro, 2 vezes na manta. Eu tô usando manta R2, tá? Pra fazer toda a peça, tá bom? Aqui, essa parte do espelho, eu já estruturei. Então, o que eu fiz? Peguei as duas mantas, coloquei o tecido principal de um lado, passei o ferro, virei, coloquei o forro, passei o ferro e uma costurinha bem na beiradinha em toda a volta. Então, isso eu já fiz, ó, nas duas partes. E aqui, ó, o fole e a trava, que isso daqui vocês vão fazer por medidas, que eu posso falar a medida aqui pra vocês. Deixa eu só olhar aqui no molde. Ó, o fole é a medida de 10 centímetros por 69, uma vez no tecido principal, uma vez no tecido de forro e uma vez na manta. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta. E a trava
é a medida de 16,5 por 11. Também uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. Peguei o tecido principal, coloquei sobre a manta, passei o ferro e uma costurinha em volta, tá? Aqui a gente vai precisar de um pedaço de zíper. Esse meu zíper, ele tem 74 centímetros, mais ou menos. 73, tá? 2 cursores. Eu gosto de usar 2 cursores em frasqueira desse modelo, tá? Então, 2 cursores. E aqui um pedaço de alça. Essa alça que eu tô usando, ela tem 24 centímetros. E eu tô usando a de 3 centímetros aqui, ó, que é 30 milímetros, tá? Se você não tiver alça chique, você pode fazer com tecido também, tá? Essa alça, ela fica aqui atrás, ó, nesse apoio, tá bom? E vamos precisar de viés boneon ou de algodão para fazer o acabamento interno. 1,60 m mais ou menos de viés é o suficiente, tá bom? É isso que a gente vai precisar de materiais, tá? Tem no site os kits de materiais, eu vou mostrar para vocês agora. E olha só, o kit de material, gente, vai todo o material que vocês precisam para fazer a frasqueira, tá? Que é essa aqui, e as necessaires de dentro, tá? Essa box maior, uma mini box de plástico e uma mini box de tecido. Do jeitinho que eu fiz a minha aqui, então o kit de materiais dá para vocês fazerem essas peças, tá? Vai tecido principal, tecido de forro e a manta, no tamanho de 50 centímetros por 75 centímetros. Vai zíper, eu não lembro de cabeça a metragem, é para fazer todas as peças ali, tá? Vai viés boneon, vai viés de algodão, 5 cursores, o plástico cristal, a alça e vai o molde impresso em tamanho real, o molde da frasqueira e o molde da mini box. A box maiorzinha, conforme eu disse para vocês, eu fiz ela por medidas, então não vai o molde dela. Aí o molde ele vai dobradinho aqui dentro do pacotinho para vocês. O molde então da frasqueira e da mini box ele vai aqui no pacotinho. E os materiais dá para vocês fazerem então as peças que eu mostrei ali, tá bom? Tem esse aqui de borboleta. Tem esse, que é esse tecido salmão com uma estampa fundo do mar, né? Aqui, ó, 3D lindo, maravilhoso, que é para fazer igualzinha a que eu mostrei agora há pouco para vocês, tá? Ó, a cor da alça, tá linda, né, gente? Aí tem esse outro floral, que também é um 3D. Todos os tecidos principais, gente, são digitais, tá? Aí esse floral 3D, nessa combinação azul aqui, combinei aqui com os acessórios cru, né? E tem aqui esse floridinho de margarida, ó. Também a mesma quantidade de materiais, só muda as cores, a estampa e as cores, todos vão com os moldes. Então tem esses 4 modelos para vocês fazerem o kit, a frasqueira com as necessaires dentro. Como é que faz para comprar? Você vai acessar o site www.alineeliane.com.br. Aqui no Instagram acho que eu consegui deixar fixado aqui embaixo na tela. Eu não tô vendo. Vocês estão vendo, gente? Vê pra mim se aqui, ó, embaixo aqui dos comentários vocês veem o link fixado do site. Se não tiver fixado, ele pode estar na lateral da tela. Vou esperar alguém retornar aqui os comentários para mim. Para quem estiver assistindo no YouTube, eu não estou ao vivo no YouTube, mas eu vou colocar a aula gravada lá. Aí vai estar na descrição. A Lúcia respondeu, não tá. Então tá na lateral. Veja aqui na lateral se tem um símbolo daqui, aquele símbolo de correntinha. Veja aqui, por favor. Na minha tela tá exatamente nesse rumo onde eu tô apontando aqui, ó. Eu não sei, né, de vocês. Ai, gente, peraí, eu vou abrir aqui o outro celular pra ver. Ai, tá desligado. Mas vocês podem ir no Google e digitar lá www.alineeliane.com.br, tá bom? Tá também o link fixado aqui no meu perfil do Instagram, tá? Tô ligando aqui esse outro celular
Que aí eu consigo... Não tá na lateral também. Ah, então não sei. Pera aí, gente, deixa eu ver se eu consigo. Agora eu acho que eu consegui. Vê pra mim se fixou aqui embaixo. Site. É lá que vocês vão comprar o kit de materiais. E é o seguinte, agora apareceu. Ê, maravilha! Obrigada, gente. Então, para quem quiser, o link do site tá fixado aqui, tá? Gente, a promoção de hoje é 10% de desconto nos pagamentos por Pix ou depósito, tá bom? Então você vai no site, você vai acessar o site, fazer a sua compra, o seu pedido, independente do valor da sua compra, escolheu lá a forma de pagamento Pix ou depósito, você vai ter 10% de desconto na sua compra. Só que é só hoje e amanhã, tá? Então, no caso, até o final de semana, até o final do domingo, tá bom? Para quem quiser aproveitar esse desconto. E os kits de materiais, gente, principalmente esse de borboleta, que é o que eu vou usar aqui, tem pouco, viu? O que tem mais é esse daqui, ó. Esse com essa estampa eu tenho 12, tá bom? Esse com a estampa do fundo do mar tem 12 kits. Com a estampa de borboleta tem só 6, que é metade. Então depois quem quiser... O de borboleta vai lá no site, tá? Vamos começar a costurar então, gente? Primeira coisa que eu vou fazer, como eu sou muito esquecidinha, eu vou costurar a alça. Primeira coisa, então eu vou pegar a trava, deixa eu apagar a luzinha aqui da máquina. Opa, aí. Vou pegar a trava, aqui ela tem a medida maior, né? E aqui a menor. Eu vou dobrar ela assim, tá? Dobra pontinha com pontinha. E vou fazer um pique pitico aqui, ó. Um aqui. É pra marcar o meio, tá? Só pra gente não costurar a alça muito fora do rumo aqui. Coloco aqui a pontinha da alça, vou fazer aqui uma costura caprichando no retrocesso, tá? Ai, vira. Aí. Aqui, ó. Caprichando no retrocesso. Venho aqui, ó, com a outra pontinha da alça, coloco aqui no outro pique. Pera aí, gente, eu diminuo a velocidade da máquina. Diminua a velocidade. E aí ficou assim, tá? Vou deixar aqui do ladinho. Pronto, já sei que eu não vou esquecer agora da alça. Vamos costurar o zíper. Então, aqui eu peguei o fole, tá bom? E vou pegar o zíper. Gente, como nessa peça eu vou colocar 2 cursores, o que eu vou fazer? Ó, vou colocar o dentinho do zíper de frente pro tecido e eu preciso prestar atenção para ficar essa pontinha do zíper sobrando dos dois lados. Então, uma pontinha de cá e outra de cá, tá? Porque eu quero colocar 2 cursores. Então, colocou o dentinho do zíper de frente para a estampa, vou fazer uma costura de segurança. Ó, costurinha de segurança. Aí eu vou trocar o calcador da máquina, eu vou colocar o de zíper. Pego o forro do fole e vou colocar aqui, ó, o direito de frente pro avesso do zíper. E vem costurando mais uma vez, ó. Aqui vai sobrar uma pontinha do meu forro, vou cortar. Fiz essa costura, eu vou virar agora, ó. Virei pro lado direito, ó. Tá vendo? Já posso tirar
o calcador de zíper, que eu não vou usar mais nesse momento. Eu gosto de rebater com o calcador de uso geral. Agora eu vou rebater a costurinha aqui, ó, tá? Meio centímetro abaixo do zíper. A Lúcia perguntou, Aline, você não tem vontade de migrar para o sintético? Não, eu já fiz algumas peças, eu já fiz live, já vendi sintético, inclusive, no meu site, mas meu negócio é tecido, sabe? Eu gosto. Eu acho que, assim, a pessoa usar sintético e tecido, também não fica legal, a pessoa fica variando muito, então tem que ter um nicho. Eu vejo por outras influenciadoras, outras professoras, aqui ensina só peça em sintético e só sintético, entendeu? E eu não gostaria de... eu não gostaria de abandonar o tecido, sabe? E eu vou falar uma coisa pra vocês, assim, uma verdade, assim. Eu gosto muito, gosto de todas as minhas seguidoras, de todo o meu público, claro, mas eu gosto muito que as minhas aulas sejam bem direcionadas para quem está iniciando. Eu gosto de fazer tudo muito bem explicadinho, coisas que para quem já costura há algum tempo é óbvio. Eu gosto de estar falando porque quem está iniciando não sabe do óbvio, entendeu? E as iniciantes têm medo do sintético. Às vezes que eu fiz live ou aulas de peças em sintético, a minha audiência foi muito baixa, entendeu? Por causa disso, que eu acho que já é mais o meu público mesmo. Então, eu já tentei por 2 vezes e o meu próprio público não teve uma aceitação que fosse assim, legal, que você fala assim, nossa, né? Não, então... Tem sim aquelas que querem aprender peças em sintético, claro, mas não é a maioria, pelo menos do meu público, tá, gente? Já é as pessoas que já me acompanham há bastante tempo. Então, mas tem pessoas maravilhosas aí na internet que ensinam peças no sintético, que são ótimas nisso também, né? E aí, né, quem quiser fazer peças em sintético, tem muitas aí que tenho certeza que vocês vão aprender muito bem. Eu gosto do tecido mesmo. Olha só que legal. Sim, estou aprendendo muito com você. Sou iniciante, tá vendo, gente? Eu gosto dessa referência. Para quem me acompanha há muito tempo, ou para quem vê meus vídeos mais antigos, vai ver que na abertura dos meus vídeos eu falava assim, eu sou a Aline, professora de costura criativa para iniciantes. Se vocês repararem, por muito tempo eu usei o início dos meus vídeos falando isso. O meu foco era para iniciante. Mas o que aconteceu? Aí os anos foram passando e aquelas que começaram comigo lá no início, que eram iniciantes, continuaram acompanhando o meu conteúdo e elas queriam evoluir, aprender peças mais elaboradas. Então eu precisei seguir o fluxo para que elas não me abandonassem, entendeu? Então, aí por isso comecei com as peças mais elaboradas e tal, mas ainda assim eu sempre gosto muito de estar frisando em coisas, detalhes para as iniciantes, tá? Gente, aqui ó, passei a costura rebatendo, agora eu vou fazer uma costurinha na beiradinha aqui embaixo, ó, é beiradinha, tá? É só pro meu tecido do forro não ficar solto, tá bom? Vou fazer essa costura aqui. A Adriana falando, o início da costura criativa dela foi comigo, tá vendo, né? Minhas crias. São muitas, muitas, muitas mesmo. São 8 anos que eu faço live e principalmente na época da pandemia, gente, que pandemia veio, muita gente ficou desempregada, muita gente ficou em casa sem trabalhar. Então tem bastante seguidores aí que começou a costurar assistindo as minhas aulas. E por que eu gosto de fazer tudo bem detalhadinho? Mesmo aulas gratuitas, eu faço toda semana aula gratuita. Para que eu não precise falar assim, ó, gente, pelo amor de Deus, eu tô falando sobre mim, não tô querendo... tipo assim, insinuar que outra pessoa faça diferente, tá errado, tá bom? Mas porque eu não preciso falar assim, ó, tô ensinando aqui,
essa frasqueira, mas se você quer aprender detalhadamente como costurar o zíper, aí você entra no meu curso, entendeu? Eu tenho sim vários cursos pagos, vários pacotes de aulas, vários projetos. Mostrei o e-book no início do vídeo aqui, né? O e-book pago, mas eu gosto que as minhas aulas gratuitas sejam completas, tá? Para que você, para quem não possa comprar um curso, para quem não tem como adquirir uma aula, alguma coisa assim, consiga já fazer uma peça completa sem ter dúvida e já consiga ganhar dinheiro com isso. E aí depois, posteriormente, começou a fazer peças e ganhar dinheiro. Ah, eu quero aprimorar, eu quero entrar num nicho específico, quero maternidade, quero cozinha. Aí eu tenho os cursos de peças, né? Os cursos completos. Então, eu gosto que as minhas aulas sejam bem detalhadinhas. Tem muita gente que não é que reclama, cada um tem uma opinião, né? Mas tem muita gente que entra nos comentários dos meus vídeos para falar que eu falo demais. De um certo ponto eu até concordo, sabe? É por isso que eu venho colocando no meu canal tanto live quanto vídeo gravados. Meus vídeos gravados são diretos ao ponto. 10 minutos de vídeo. Nossa, se você vê um vídeo gravado meu que for mais de 20 minutos é porque é uma peça muito elaborada. Quer um vídeo direto ao ponto? Assiste as aulas gravadas, porque na live eu gosto de falar mesmo. Às vezes a gente sai um pouco do foco. É que, né? A gente começa a falar de uma coisa e vai para outra. Ó, agora eu vou colocar os cursores, tá? Então pega outra tesoura que não seja sua preciosa de tecido. Elas são iguais, mas para me diferenciar a mais velhinha eu tirei a fita métrica, tá vendo? Então sempre deixa uma mais velhinha pra você cortar zíper, tá? Não corta zíper com a sua tesoura de tecido que você vai estragar ela, tá bom? Então vou colocar dois cursores. Um eu vou abrir aqui, tá? E aí a gente corta um pouquinho aqui o dentinho do zíper e bota aqui, ó. Eu gosto de fazer vídeo gravado também porque a posição da câmera em live não favorece, por exemplo, por detalhes assim, ó, mostrando como colocar o cursor. Os meus vídeos gravados a câmera eu coloco ao contrário, eu coloco de cá, né? Agora eu vou vir aqui na outra pontinha, tá, gente? Ó, aqui eu coloco outro cursor. Somos mais de 100 pessoas, maravilha! Live para descontrair, é isso aí, live para descontrair, para tirar dúvida. E outra, eu sempre edito as minhas lives. Terminei a live no sábado, no domingo eu edito. Então eu tiro algumas partes assim que saiu muito do assunto, para ficar mais curtinho, entendeu? E aí dá para encurtar um pouco. Nunca tiro a live original do ar, ela sempre fica, mas quem quiser assistir gravado também pode assistir, e aí, né? Ó, gente, depois que eu coloquei os dois cursores, eles ficaram aqui, ó, encontradinhos aqui no meio. Desce pra lá, menino, assim, ó, tá bom? Agora eu vou vir com a trava, tá? Coloco aqui, ó, direito com direito. A medida da trava, ela já foi somadinha direitinho pra ficar aqui, ó, o mesmo tamanho que fica o nosso fole com o zíper, tá? Então, colocou direito com direito, vou fazer uma costura aqui com um pé de máquina. Meninas, tava com tanta saudade de vocês, que essa que vai falar alguma coisa, dá uma pausa e fala isso. Obrigada, Cláudia, eu tava com muita saudade, nossa. Ó, retrocesso, começo e final. Agora eu vou virar aqui, ó, pro lado do avesso do fole e vai ser onde eu vou colocar o forro da trava. Direito do forro de frente pro avesso do fole, eu vou passar uma costura aqui novamente com um pé de máquina. Retrocesso no início e no final sempre, tá? Fez essa costura, eu vou abrir aqui, ó. Aqui, ó, puxei pra cá o forro, tudo aqui. E vou fazer uma costura rebatendo. A costura que eu vou rebater vai passar por cima da beiradinha da alça. Se quiser aumentar o ponto da máquina, tá? Aumento do comprimento do ponto. Vou
passar aqui. Gente, eu quero fazer uma pergunta aqui pra vocês. Ó, passei a costura aqui. Antes de eu fechar o outro lado, eu vou medir aqui. Pega o seu espelho e vou pegar aqui também prendedores, tá? Com prendedores, eu vou em toda a volta vir colocando aqui, ó, pra medir. Mas eu vou começar colocando os prendedores pela parte da trava. Por quê? Se tiver sobra e eu precisar cortar, a gente vai cortar do fole, aonde tem o zíper, tá? Da trava a gente não pode tirar mais nada, porque a gente já costurou a alça e ela tá num tamanho legal para esse tamanho de frasqueira, tá bom? Então aqui eu venho colocando o prendedor como se eu já fosse fechar a peça. Esse tecido é lindo, né, gente? Ele é maravilhoso. A estampa do meio ficou ao contrário. Ei! Ficou? Mesmo, ficou, mas ninguém vai perceber. Porque ela tá dizendo que é esse aqui, ó. A estampa da trava aqui, ó, ela ficou ao contrário da do fole. Ai, tá vendo? A gente fica conversando, faz as coisas mesmo. Mas passou, gente. Então, vocês, quando vocês for fazer, vocês prestem atenção aí na hora de costurar a trava, pra não ficar de ponta cabeça igual o meu. Ó, vou colocando aqui os prendedor. Então, eu falei que eu ia perguntar, queria perguntar uma coisa pra vocês. 118 pessoas assistindo. Gente, olha só. Se tiver alguém aí me assistindo, tem alguém aí me assistindo que é do Nordeste, Pernambuco, sai daí, gato. Que seja da região de Ipojuca, depois de Recife ali, sabe? Aquele pedacinho ali que é pra onde eu fui viajar. Quem viu meus stories viu, né? Tem alguém que more? Se tiver, depois manda uma mensagem pra mim no Instagram. Eu quero tirar uma dúvida. A minha máquina de costura é a Jack A5E, tá? Nossa, gente do céu, eu vou ter que pegar meu gato, vou ter que trancar ele lá do lado de fora. Vocês não acreditam, vocês não conseguem ver o que o bichinho tá fazendo aqui. Desce daí, gato, desce. Desce. Pera aí, gente. Aí, ó, você vai cair, trem. Vem cá. Olha o tamanho do arteiro aqui, ó. Ele sobe lá em cima da prateleira e fica me botando medo, que eu fico com medo dele cair. Ó, coloquei prendedor aqui. Eu sofro pra cortar. Poderia fazer uma live. Eliana. Oi, Eliana. Eliana, me explica o seguinte. Você tem dificuldade para cortar o tecido ou você tem dificuldade para riscar? Ou os dois? Nossa, olha só onde foi. Sou de João Pessoa. Tem gente do Pará. Paraíba, Divas, Paraíba. Ó, gente, trouxe aqui. E aí a gente vai olhar, tá? Ó, como é que precisa estar aqui? Esse fole ele tem que estar passando 1 centímetro do encontro aqui da trava. Ele tá passando um pouquinho a mais. Eu sempre deixo um pouquinho a mais a medida, mas não diminua a medida do material de vocês, tá? Que pode dar alteração, eu sempre falo isso. Marli, não precisa cortar maior. Peraí, deixa eu só tirar aqui o excesso, eu vou falar sobre isso. Aí. Ó, aqui é o excesso que eu preciso tirar. Eu dei só um pique, vou tirar os prendedores para cortar tudo. Gente, eu tô falando sobre as minhas aulas em específico,
Quem tem máquina doméstica não precisa cortar o molde maior, não precisa deixar margem, não precisa. Porque eu já faço os meus moldes já pensando na máquina doméstica, tanto que geralmente dá essa sobra assim, ó, Pititico, por exemplo, aqui deu essa sobrinha aqui, ó. Provavelmente quem fizer na máquina doméstica não vai ter essa sobra, entendeu? Se tiver, vai ser menos do que a minha aqui, porque eu já faço pensando nisso, tá? Então não precisa alterar nada aí. Então, ó, foi isso aqui, a sobra, tirei. E agora sim a gente pode fechar o outro lado, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Direito do fole com o direito da trava, colocou aqui juntinho, costura com um pé de máquina. O forro da trava fica soltinho aqui mesmo, tá? Retrocesso. Diminuição do comprimento do ponto. Eu tinha aumentado para rebater. Fiz a costura. E agora, o que a gente tem que fazer? Ó. Esse forro da trava, ele tem que vir aqui. Vamos lá. Como é que nós vamos fazer isso? Fazer isso aqui, ó. Dobra assim. Ó. Aí o forro vem aqui. Tá bom? Deu pra entender? Colocou a pontinha do forro da trava aqui, passa a costura. Ó, agora a gente abre aqui, tá vendo? Vou, da mesma forma que eu rebati aqui, eu vou rebater do lado de cá, tá? Vou rebater aqui, ó. Pode aumentar o pão da máquina de novo. Comprimento do ponto. Aí aqui, gente, eu vou fazer uma costurinha na beiradinha aqui, só que onde é a trava, pro forro ficar grudadinho aqui, tá? Pronto. Agora a gente vai marcar o meio, ó. Nosso fole tá pronto. Coloco aqui início e final do zíper bem alinhadinho. Dobrou. Aqui na parte da trava eu vou fazer um pique aqui e outro aqui. Aí a gente mantém dobradinho, a gente vai vir aqui do lado de cá. Na parte de baixo que é tecido eu vou fazer um pique. Aqui onde é zíper não pode dar pique, eu vou fazer uma marcação com caneta, tá? Por que que não pode dar pique? Zíper desfia muito. Ó. Aqui eu faço a marcação com caneta lá de dentro, porque vai ser aqui mesmo que eu vou precisar. Vou pegar aqui os dois espelhos. Vou dobrar ele assim e também marcar em cima e embaixo com o pique. Aqui, aqui. E o outro aqui também. O molde vai ser disponibilizado no canal do Telegram, o link tá no meu perfil. Vou colocar também o molde nos meus stories aqui do Instagram. Vou colocar o molde na minha página do Facebook, tá bom? E também vou editar esse vídeo quando terminar, vou colocar lá no meu canal e deixar o molde na descrição, tá? Marquei em cima, embaixo de tudo, vamos fechar a nossa peça. Eu gosto de começar aqui, ó, pelo lado
da onde eu fiz a marcação aqui no zíper, tá? Então, ou seja, eu gosto de costurar primeiro a tampa. O que você vai fazer? Vamos lá, pra gente não dar moleza pra esse tecido aqui, as borboletinhas ficar tipo de costa. Posiciona desse jeito aqui, ó, o seu tecido, se ele tiver estampa, se a estampa tiver sentido, tá? Então aqui, ó, esse é o sentido da estampa. Eu quero que ela fique assim quando a peça estiver pronta. Então, esse pique, ele vai ficar alinhado com a marcação que eu fiz aqui. Porém, estampa principal de frente com principal. Então, vou fazer esse movimento aqui, ó. Pronto. Tá vendo? Ficou aqui, principal com principal. Vou fazer uma costurinha pequenininha aqui de uns 2 centímetros, só pra gente segurar essa marcação do meio aqui, tá? Fez essa costura, agora eu posso virar o fone aqui pro lado avesso. E venho aqui, ó, do outro lado, pique da trava com o pique do espelho. Passa aqui uma costura pra segurar e vou colocar prendedor em toda a volta, tá? Então, prendedorzinho na mão, aqui, ó. Vamos colocar os prendedores. A Lúcia, essa tesoura é uma maravilha, pena que meu marido estragou. Eu não vou falar o resto, porque se eu ler o que ela escreveu aí, o Instagram pode me penalizar pela palavra. Mas, gente, quem mora com costureira, eles correm um perigo constante, parece que eles gostam disso, né? Oh, meu Deus, você quer tirar uma costureira do sério, é pegar a tesoura de tecido dela para usar. Não, eu já me dei tanta de doida aqui em casa com meus meninos que agora, nossa, eles chegam, se eles precisarem de tesoura, porque lá em casa eu também deixo umas tesouras que eles podem estar usando. Mas, o Anthony, por exemplo, ele gosta muito de vir aqui pra cima para ateliê fazer trabalho de escola. Já tem que perguntar, ou então eu já explico, ó, você pode usar tal tesoura. Aí eu já deixo bem assim, ó, essa que tem a fita métrica aqui, ó, não põe a mão. Ai, mas nossa, eu não sei se minha irmã tá assistindo a live. André, se estiver assistindo a live, coloca nos comentários aí. Eu e a minha irmã também é uma briga, uma com a outra, tá? A gente trabalha junto aqui, né? Ela é minha sócia no site, aí a gente vai cortar as coisas. Ela pega a tesoura pra cortar zíper, por exemplo. Antes eu já pergunto, e pergunto brava ainda. Qual tesoura que você tá usando? Pra não ficar estragando nossas tesouras boas, entendeu? E ela a mesma coisa, né? Às vezes eu vou fazer alguma coisa com pressa, vou pegar aqui alguma tesoura, ela vem conferir se eu tô... ela tá aí sim. Nossa, maior crime é usar tesoura de tecido pra outra coisa, gente. Aí os outros não entendem, estraga mesmo, estraga. Não adianta esse negócio de, eu vou mandar molar. Já é bom, pelo menos eu, ó, as tesouras que uso para cortar zíper, elas ficam muito ruins. O fiozinho dela aqui fica com vários picotinhos, entendeu? Essa daqui mesmo eu uso só para cortar zíper. Então, já era. Você cortou zíper com a tesoura de tecido, vai estragar. Cortou papel, nossa, meu Deus do céu, papelão. Gente, ó, coloquei prendedor em toda a volta, tá? E aí, o que eu vou fazer? Nessa parte aqui onde tem zíper, eu vou fazer 2 costuras. Uma eu vou fazer bem na beiradinha e a outra eu venho depois com o calcador de zíper, tá? Vamos lá que vocês vão entender. Ó, aqui onde é a trava é onde eu tô costurando agora. Então aqui eu tô fazendo um pé de máquina normal, tá bom? Terminou a trava, vou começar onde tem zíper. A minha costura ela vai ser na beiradiquiquinha. É só pra segurar a beiradinha do zíper com a beiradinha do espelho da tampa ali, tá? Eu tenho a unha um pouquinho grande, então facilita. Se você não tem, pega uma chavinha de fenda, alguma coisa, que ela pode ir te ajudando aqui, ó, a colocar
o zíper bem na pontinha, bem na beiradinha aqui, porque ele às vezes ele fica escorregando para dentro. Eu não preciso usar a chavinha, tô só mostrando para vocês. A minha unha, eu já acostumei a fazer com minha unha. Às vezes quando eu corto a unha muito curta, aí eu uso ou a pontinha da tesoura ou a chavinha para estar puxando o zíper aqui, porque conforme a gente vai tirando os prendedores, o zíper ele vai voltando para dentro, sabe? Aline, você poderia ensinar essa frasqueira com 2 andares. Oh, legal. Eu vou aprender primeiro, depois eu ensino. Vamos fazer. Eu tenho um curso antigo meu que eu acho que ele nem tá rodando mais, eu nem tenho ele à venda, eu acho. Nossa, ele foi do ano de 2019, 2020. Tinha uma frasqueira de 2 andares, aí que você tá falando. Só que ela era menorzinha. Ela era redonda, então eu preciso lembrar como é que faz. Aí eu lembro, vou reaprender como é que faz, aí eu ensino vocês. Fica muito legal. E, gente, tá pensando o quê? Muita coisa que eu ensino em live, eu fui procurar aprender pra mim fazer a live. Às vezes tem gente que manda foto pra mim e fala assim, Aline, manda uma foto e fala assim, Aline, ensina a fazer isso aqui. Aí eu bem olho a foto e penso comigo, né? Falo, eu vou aprender a fazer primeiro, né? Depois ensinar. Tem muita coisa que eu não sei fazer. Eu, na verdade, não me considero professora. Eu não fiz nenhum curso, entendeu? Eu vou aprendendo e a minha prática eu vou passando para vocês. Ó, depois que eu fiz a costura toda aqui na beiradinha do zíper, agora eu vou colocar o calcador de zíper e venho novamente. E agora sim eu faço uma costura mais rente ao dentinho. Olha o trabalho que dá e o povo acha caro. Gente, isso é uma polêmica, né? Mas posso falar uma coisa para vocês? Tem público para todos os preços, tá bom? A gente primeiro valoriza, depois as pessoas à nossa volta valoriza. Ai, Aline, eu vou vender essa frasqueira por quanto? Vou vender barato, vou vender por R$50 porque as pessoas não vão querer pagar o preço. Coloca o preço que ela vale. A pessoa que se interessar, a pessoa que gostar, ela vai pagar o preço que vale. Ah, mas aí fica difícil, aí não vende. Gente, tem que... É por isso que vendedora... Olha, eu vou falar uma coisa aqui para vocês, pode ser que muitas não concordem. Eu acho muito mais fácil ser costureira do que ser vendedora, tá? Muito mais fácil você aprender a costurar, ó, do que você ter as manhas ali de vender, entendeu? Vai vender, você vai ser vendedora, seja lá do que for, seja do seu artesanato, que nem eu. Eu vendo os produtos, né? Os materiais para vocês fazerem. Eu vendo os meus cursos. Se eu vendo isso, é algo que eu tenho que estar falando sempre. E isso é uma coisa que muita gente não faz porque fica com vergonha. Às vezes a pessoa fala, ai, eu não vou ficar postando fotos sempre, eu não vou ficar falando sempre, as pessoas vão enjoar de ver, vai ser inconveniente. Ah, eu postei uma vez, eu falei uma vez, ninguém comprou, então eu não vou postar mais. Vocês querem que eu fale uma coisa pra vocês? Se no primeiro mês que eu comecei a vender tecido, eu fosse desistir porque ninguém tinha comprado, hoje eu não teria o site mais, ele não existiria. Até porque quando eu comecei a vender, eu vendia só no WhatsApp. Porque ninguém me procurou, entendeu? Então, gente, isso aí é uma coisa que você precisa ter constância. Você quer ser vendedora? Você quer ser costureira? Bem mais fácil, viu? Ser vendedora não é para todas. É para aquelas que não tem medo de repetição, nem não tem medo de botar a cara, de estar falando e mostrando sempre a mesma coisa, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente vende. Por exemplo, olha só para vocês verem, não sei se vocês concordam comigo, não sei totalmente do nicho aqui, mas ó,
Um vendedor de colchão. Ele vende só colchão. Ele não faz assim, uma semana eu vou vender colchão, na outra semana não tá vendendo bem colchão, então eu vou vender fogão. Não tá vendendo bem fogão, eu vou vender sofá. Ele vende só colchão. Então, gente, a pessoa dele vai estar cansado de postar e falar sobre colchão. Mas ele precisa estar falando daquilo frequentemente para que ele encontre os clientes. Se ele não falar daquilo frequentemente, as publicações, ou as palavras, ou as mensagens, os e-mails, seja lá o que for, não vai chegar a quem está precisando comprar um colchão. Entendeu? É a mesma coisa. É a mesma coisa se você vai vender uma bolsa, se você vai vender... Às vezes tem gente que quer nichar, não tenho nada contra nicho. Se você falar assim, eu vou vender só estojo. Beleza. Você vai precisar falar só sobre estojo e você não pode ter medo da repetição. Todo dia você tem que falar, todo dia você tem que postar foto, você tem que estar ali batendo na mesma tecla sempre, sempre, sempre. Porque se você não estiver disposta a fazer isso, então desiste de vender. Porque é repetição. Eu vou falar uma coisa assim, eu vou falar aqui pra vocês, um negócio de amiga mesmo. Porque rede social não é lugar de eu ficar choramingando ou fazendo esse tipo de coisa. Mas eu recebo várias mensagens, tem gente que... gente, tem cada comentário que eu apago dessa publicação que vocês não fazem ideia. Mas tem gente que comenta nos meus vídeos assim, nas minhas lives ou nos meus stories, ou seja lá onde for. Nossa, todo vídeo que você vai começar, toda peça que você vai ensinar, primeiro você tem que mostrar, você tem que falar que tem o kit de material no site, e isso é cansativo. Eu simplesmente respondo, eu mostro porque eu estou vendendo, é o meu ganha-pão. Se eu não mostrar, como que eu vou vender? Se eu não vender, como é que eu vou sustentar minha casa e meus 2 filhos? Entendeu? Gente, se a pessoa quer comprar, ela para, ela vê, ela se interessa, ela entra no site, ela faz pergunta. Se a pessoa não quer comprar, simplesmente não fala nada, né? Isso é para tudo, gente. Vendas, seja lá do que for, seja lá o que vocês forem vender, seja artesanato, seja bolo, seja qualquer coisa que vocês for vender, seja numa loja de roupa. Agora aqui eu vou colocar um viés de boneon em toda a volta, tá? Esse viés de boneon, ele é aquele que tem um vinco aqui no meio, que a gente dobra, ele já vem vincando aqui, tá? Eu vou colocar prendedor aqui. Pode usar o de algodão? Pode. Também dá super certo, tá? Tanto que no kit de materiais, gente, vai o boneon e vai o de algodão. O de algodão, ele vai que é para fazer os acabamentos das Necessaire Box, tá bom? Mas aqui onde eu tô colocando esse boneon, o boneon ele é um pouco mais difícil de encontrar, então se ali na sua cidade ou se nas suas coisas você não tiver o boneon, pode ser o de algodão. Eu gosto de colocar aqui o prendedor tudo em volta, dele já dobradinho, e depois vir costurando, tá bom? Sempre vai ter gente para reclamar, gente. Seja lá do que for. Se você faz, as pessoas reclamam. Se você não faz, as pessoas reclamam. Não é as pessoas, eu não gosto de falar essa palavra porque eu não sei falar e eu vou passar vergonha. Generalizando, é assim que fala? É, né? Mas sempre vai ter alguém, uma pessoa, para falar. Às vezes você tá fazendo, você tá dando o seu melhor, você tá tendo a melhor atitude do mundo, vai ter um bendito para falar alguma coisa. Então, não liga porque os outros falam, não. Liga se você tiver boleto para pagar e tiver sem dinheiro. Entendeu? Então vai vender, que vai vender. Vou vender na rede social. Tem que postar. Posta foto. Posta todo dia. Fiz essa frasqueira da aula aqui. Posta. Escolhe um horário. Vou postar todo dia 5 horas da tarde. Status do WhatsApp. Posta lá, todo dia.
capricha nas fotos, você pode variar nas fotos, você pode apresentar, você pode postar o mesmo produto, mas você pode variar a forma que você tá postando. Um dia você posta a foto de um jeito, no outro dia você posta um videozinho, não precisa se aparecer nem falar nada no vídeo, só um vídeo da peça. No outro dia você posta a foto de outro ângulo daquela peça. É por isso que eu já vou logo dar uma dica para vocês aqui, ó. Fez uma peça, tirou 10 fotos diferentes, não posta um status ou stories, uma foto atrás da outra, não. Senão você fica sem conteúdo nos outros dias, tá? Se a pessoa te chamar no particular, falar, gostei dessa bolsa aqui, aí você manda para ela as 10 fotos de ângulos diferentes que você tirou. Do contrário, nas redes sociais, nos stories, nos status, cada dia você posta uma. Para aquelas pessoas que estão ali acompanhando todo dia, não ver a mesma foto todo dia, entendeu? Gente, ó, agora eu vou fazer a costura em volta aqui toda do viés, tá? Essa costura do viés, eu não faço ela muito justinha ao dentinho do zíper, mas, aliás, mas não, por isso eu não coloco o calcador de zíper de novo, tá? Então, já que estamos falando de vendas, se você não viu eu falando no início da aula, tenho no site um kit de materiais para vocês fazerem essas peças. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá bom? Quem quiser comprar o kit de material, para você que mora numa região, as lojinhas é pequeno, não dá para encontrar tudo na mesma loja, tem que ficar andando de uma loja para outra. Aqui na minha cidade mesmo, por exemplo, se eu for comprar material para fazer essa frasqueira, eu tenho que entrar em umas 3, 4 lojas diferentes, tá? Então, se você passa por isso também, gente, o kit de materiais é excelente para isso. Você vai receber na sua casa, dentro do pacotinho, todo o material que você precisa, inclusive o molde, né? Então, facilita muito a vida, sem contar que você não precisa sair da sua casa, né? Às vezes vai sair de casa, vai pegar condução, vai pagar Uber, pegar mototáxi. Aí tem gente que fala assim, ai, mas e o frete? Ai, mas se você sair da tua casa para comprar material na loja, você não vai pagar nada, você vai andando, só se você morar bem pertinho de loja, aí sim. Agora, se tiver que pagar condução, se tiver que pagar mototáxi para buscar, se tiver que pagar isso, pagar aquilo, não é mesmo? Fora o tempo, né? Porque o tempo da gente é dinheiro. Eu mesmo, quando eu vou no centro aqui da cidade, nossa, meu dia vai embora. Primeiro porque eu moro longe. E aí a gente tem que pensar no tempo também, né? Ah, não, vou comprar aqui na minha cidade mesmo os material, mesmo que eu tenha que entrar em umas 2, 3 lojas diferentes, mas aí eu não gasto com frete. Mas e aí, né? O teu tempo de ter que ficar entrando e saindo de loja. Ó, gente, como é que ficou o viés aqui? Eita, que ele ficou bonito, hein? Agora vamos para o fundo. Aqui, ó. Vem aqui, presta atenção na borboletinha aqui, vamos colocar assim, ó. Colocou a estampa, assim, ó, virada aqui de dentro com estampa. Pique com pique, vou fazer a mesma coisa. Uma costurinha pitica aqui de uns 2 centímetros só para segurar essa marcação. Aqui, ó, no outro lado também, pique com pique, a mesma coisa. Gasolina e lanchinho, verdade. Ai, vou lá no centro, vou passar na frente de uma lanchonete e não vou comer uma coxinha. Ah, capaz. Aí você vai querer comer uma coxinha, vai querer beber uma Coca-Cola, você gastou mais e tua dieta foi pros ares. Aqui eu sou assim, quando eu vou no centro eu gosto de comer um negocinho lá. Porque aqui onde eu moro não tem lanchonete, tem nada, gente. Eu moro num bairro bem afastado, assim, do centro, sabe? Então, quando eu vou no centro, que aí tem lanchonete, tem pastelaria, tem as coisas, né? Aí a gente quer comer uns negocinhos. Agora, se toda semana precisar comprar material, que você vai lá no centro, você ainda compra um trem, compra uma coca, aí vai voltar embora de condução, se não tiver carro, senão tem que pagar gasolina. Aí tá calor, aí você tem que comprar uma garrafinha de água. Pronto. É bem assim. Agora aqui colocando prendedorito da volta. Qual peça é essa? Gente, estou fazendo uma frasqueira.
Chegou no fim, Lucy, tem problema não, filha, vai ficar salva a live aqui para vocês assistirem sempre que quiser. O molde vou colocar no canal do Telegram, no grupo do WhatsApp, o link tá no meu perfil aqui do Instagram, tá bom? Vocês podem entrar. Coloquei prendedor em toda a volta. Vamos de costurinha aqui, ó. Essa aqui, ó, essa costura de agora, gente, não tem zíper, né? Então, o zíper ele só tem aqui. Então, aqui já vou direto uma costura só com um pé de máquina, tá? Diminuição do comprimento do ponto. Os kits de materiais para a aula de hoje, eu montei 4, tá bom, gente? Com 4 estampas e cores diferentes. E quem comprar hoje ou amanhã, que é domingo, no Pix vai ter 10% de desconto. Pix ou depósito, tá? Aí você vai lá no site, faz a sua compra, na hora de finalizar, que você for escolher a sua forma de pagamento, você vai colocar lá Pix, já vai aparecer lá os 10% de desconto na sua compra, independente do valor da compra, tá bom? Qualquer compra que for no Pix ou depósito. Não consigo fazer esse desconto sempre no cartão, gente, porque o cartão ele tem desconto do banco, né? Então, aí os 10% de desconto no cartão, geralmente eu faço só em live shop, essas coisas. Prontinho. Vamos agora de novo no viés aqui, ó. Ó. Mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Mesma coisa que eu fiz ali, eu vou fazer aqui. Aline, tem muita diferença do pé de máquina industrial e doméstico? Pera aí. Ai, eu tinha um aqui. Esse aqui eu vou mostrar. Ó. Esse aqui, ó, é o pé calcador. Essa é a largura do industrial. E esse aqui é o doméstico. Gente, esse aqui tá velho, tá sujo, tá encardido, mas é só pra vocês verem. Ó. Tá bom? O doméstico, ele não chega a dar, por exemplo, 2 do industrial, não. Porque eu já vi gente falando por aí, qual que é a medida do pé calcador da industrial? Ah, é metade da máquina doméstica. Não é não, viu? Não chega a isso, tá? Não é. Mas tá aqui, ó. Depois eu vou... Eu sei que um é... Ai, gente, se alguém sabe, coloca aí nos comentários. Eu sei que um é 0,50 e esse é 75. A coisa assim. Depois eu vou... Ai, gente, tem aqui no meu e-book. Oh, meu Deus. Olha, nem para aproveitar para poder vender o meu negócio. Aqui no e-book tem, aqui fala. Vou eu achar aqui agora. Mas eu coloquei todas essas informações assim, sabe? Eu coloquei aqui no e-book, entendeu? Aqui, ó, sobre zíper, sobre as agulhas, sobre as técnicas, o que é um pé de máquina. Ai, gente, são muitas páginas, não vou conseguir, senão eu não termino a peça. Deixa eu ver. É isso mesmo. O da industrial é 0,50 e o da doméstica é 0,75, tá bom? Isso, ó, tá vendo, gente? Serviu até pra mim, viu? Aí depois, ó, já falei pra vocês desse e-book aqui, eu coloquei várias informações aqui, ó, valiosíssimas, essas coisinhas assim, vocês às vezes precisam saber, ó, pé de máquina, qual agulha usar, quando aumentar ou diminuir a largura do ponto, tem tudo aqui nesse e-book. O link para quem quiser comprar tá aqui no meu perfil. Nem eu lembrava e aí eu fui olhar ali para ter certeza, tá vendo? Mas vocês sabem que eu já vi, não sei se algum de vocês já viram, calcador de máquina industrial, se você quiser comprar da mesma largura que o da doméstica tem,
Não vai, ele não, quando você compra uma máquina nova, ele não vai com a máquina, vai o estreitinho. Mas se você quiser comprar o mais larguinho, você pode. Gente, tem para doméstica? Ai, não entendi. Tem o que para doméstica? Ó, a colega falou também que na Shopee, quem procurar lá, também acha o da doméstica estreito, do tamanho da industrial. Ó que legal, gente. Eu vou procurar essa informação, vou postar nos stories para vocês, tá bom? Eu não tenho para vender esses calcador não. Mas vou pesquisar onde que tem e eu posto para vocês, quem quiser inverter. Aline, dá diferença na precisão? Olha, gente, se você cortar, é que nem eu disse, as minhas aulas, eu sempre coloco uma margenzinha a mais nos moldes para quem vai fazer na máquina doméstica, tá? Tô dizendo das minhas aulas. Agora, se você assistir um outro vídeo de outra professora, que ela falar assim, ó, gente, tô fazendo tal coisa, se você for fazer na doméstica, você aumenta aí meio centímetro de margem. Eu não faço isso para não confundir a cabeça de ninguém. Então, vai depender muito do projeto que você estiver seguindo, tá? Mas, ai, é que eu não tenho mais a minha máquina doméstica. Eu vou fazer um conteúdo legal essa semana. Minha irmã tem máquina doméstica, eu vou falar para ela fazer uma costura e aí trazer para mim, e eu faço uma costura com a margem da industrial, para vocês verem a diferença, tá? Mas vai ser isso daqui, ó. Mais ou menos é isso daqui, ó. Nossa, ficou... Mais ou menos é essa... Isso, essa é a marca, essa é mais ou menos essa distância, tá? Tá menos um pouquinho, viu? Acho que eu exagerei um pouquinho aqui. Coloquei aqui prendedor toda a volta. Aumento do comprimento do ponto. Só costurar então agora. Então, eu também não gosto de falar para deixar margem, porque muita gente fica confusa mesmo, sabe? Aí então, as pessoas sempre, às vezes perguntam, Eline, qual que é a margem de costura? Gente, aula minha, nenhuma, vocês nunca vão ver eu falando assim, ó, corta teu molde com margem de costura, corta teu tecido com margem de costura. Não. Sai, John. Ó, o gato de novo. E pronto, gente. Tchananã. Viezinho dos dois lados, tá? Qual o preço do e-book? R$47, tá bom? Esse valor de 47, gente, é no Pix. Aí no cartão, se quiser parcelar, aí tem aqueles juros de cartão, tá bom? Lembrando que esse e-book que eu falei agora há pouco, ó, gente, vamos fazer o parto da nossa peça. O e-book, ele é digital, tá? Vocês compram, vai receber por e-mail e vai com 60 moldes de bônus. 60 moldes de aulas gratuitas minhas. As aulas vocês encontram no meu canal mesmo, tá? E é digital, tá bom, gente? Então não é impresso. Ó, virou a peça pro lado direito, você vai no ferro de passar, passa o ferro nela toda, tá bom? Pra ela ficar bonitinha. Pra essa roxa, gente, eu não fiz
as necessaires de dentro, mas eu vou colocar aqui, ó. Aí, ó, já chegou notificação aqui pra mim de 2 pessoas, acabou de chegar a notificação. Acabou de sair 2 vendas do e-book. E a gente tava falando de vendas, né? Se eu não falo do e-book aqui na live, eu não vendo, entendeu? Então eu falei do e-book, vocês viram a utilidade dele, que eu mesma fui pesquisar, e aí 2 pessoas comprou agora durante a live. Gente, vender é isso, entendeu? Ó, eu vou colocar aqui só para vocês verem, tá? Mas essa aqui tá de cor diferente. Lembrando que as aulas das boxinhas aqui, ó, ficou legal, hein? Tá bom? Vou colocar no canal ainda hoje, para vocês, molde também. Aí você vai passar o ferro, né, para ela ficar modeladinha, toda bonitinha, mas ó, olha, gente, como ela ficou linda. É uma peça muito bacana aí para vocês fazerem e venderem bastante. A sugestão do valor de venda que eu deixo para vocês venderem só necessaire, tá, gente? Só a frasqueira, aliás, desculpa. Só a frasqueira, eu deixo para vocês aqui a sugestão para vocês venderem de 80 a 90 reais, tá bom? Gente, os kits de materiais, ó só, esse de borboleta para vocês fazerem igualzinho a essa aqui, tá? No kit de material vai tudo que você precisa para fazer as peças, a frasqueira e as box aqui de dentro, ó, tá? Então, tem aqui a de borboleta e vai o molde da frasqueira e o molde da mini box. Então, tem com a estampa de borboleta, tem com a estampa do fundo do mar, que é igual essa daqui, ó. Tem com a estampa de margarida, sempre que eu vou falar margarida, eu quase falo girassol. Tem a com a estampa de margarida. E tem aqui a floralzinha azul 3D, tá bom? Tem essas 4 opções de kits, então, da aula de hoje. Vai com o molde, vai com todo o material que você precisa para fazer a sua peça. E lembrando, até amanhã à noite, nos pagamentos por Pix ou depósito, você tem 10% de desconto, tá? Então, aproveite, acessa o site. Então, agora tá terminando, o link tá fixado aqui na tela. Ou tem o link também fixado no meu perfil aqui do Instagram, para você garantir o seu kit de materiais, tá bom? Meninas, obrigada, eu tava com muita saudade de vocês. A live hoje foi um pouquinho mais longa, porque eu quis conversar, né? Eu tava com vontade de ficar falando. Nossa, é tão ruim, acostumei. Vou colocar então para vocês a aula das box no canal. E eu vou pesquisar sobre os calcadores. A gente falou aqui, né? Sobre o calcador mais largo para máquina industrial e o calcador mais estreito para máquina doméstica. Porque, como eu disse, para as minhas aulas eu não falo para vocês cortarem com margem, mas pode ser que de outras sim. Então seria legal. Eu vou pesquisar onde que tem. Teve uma colega que falou que na Shopee tem, né? Então é uma boa para vocês darem uma olhada. Eu vou pesquisar também e falo para vocês nos stories, tá bom? Meninas, beijo para vocês, tenham um ótimo final de semana e a gente se vê novamente no próximo sábado. Agora nossas lives voltam semanalmente com tudo, hein? Todos os sábados às 6 horas da tarde, tá bom? Tchau, tchau. Beijo grande para vocês, até mais.